O assunto de hoje, você que caiu aqui de paraquedas, você que está aí, clicou aqui pensando que você vai ver questões financeiras, ele passa, mas o foco não é bem esse. Mas também, antes de mais nada, não esqueça de cadastrar no canalzinho de corte, tá? Da gente, que a gente está sempre colocando os cortes legais lá. Estabilidade espiritual. Uma coisa que a gente passa a vida toda buscando e não percebe. A gente não está em busca de dinheiro. A gente está em busca de paz. Às vezes da forma mais louca possível. Tem gente que faz qualquer coisa e vai no contrassenso, né? Como diz a música de Zizi Posse, a paz. Para você ter a paz, às vezes uma bomba sobre o Japão fez acontecer no Japão da paz, né? Entre aspas. A gente muitas vezes busca a espiritualidade para encontrar essa paz, que a gente não encontra em casa. E é disso que eu venho falar hoje, mas o foco que me levou a esse assunto, o tema que me levou, o que me levou exatamente a pensar sobre isso, foi o fato de que desde criança eu buscava essa estabilidade emocional e não ter medo dentro de casa. E ela existiu por um tempo, enquanto meus pais estavam juntos. Enquanto eu via a figura do meu pai e a figura da minha mãe, enquanto eu tinha a visão inocente de mundo, que estava no meio de um ambiente familiar, só que esse ambiente familiar ele continua para muita gente. Esse ambiente, ele tem, e nós vamos falar disso, tem um lado positivo e um lado muitas vezes que não é exatamente positivo. Então, eu não sei você, a primeira pergunta que eu já começo fazendo uma pergunta para você, tá? Eu vou fazer uma pergunta bem superficial, para depois a gente analisar mais a fundo. Você sente na sua vida e quem está ao seu lado estabilidade emocional e financeira? A parte financeira eu vou colocar aqui porque ela é uma realidade da vida da gente. Tá? A gente normalmente está em caso de desespero. Parece que a gente não está sentado nunca. Às vezes parece de propósito, às vezes parece, sei lá, mas parece que a gente não está assentado emocionalmente. A gente, quando a gente cresce, começa a amadurecer, nós chegamos nos nossos pais, parece que isso some. E de repente você começa a desembestar pela vida atrás de uma coisa que você não sabe o que é. Mas é paz. É não ter medo de nada. É saber que você vai para casa, aquelas pessoas sempre vão estar lá, elas sempre vão estar estáveis. É saber que você vai para casa e você não vai se preocupar com a conta de luz, a conta do aluguel, você vai estar em paz nesse aspecto, para que a gente possa se preocupar com as coisas que já são difíceis da vida, conseguir vencer nela, conseguir ganhar dinheiro, conseguir fazer alguma coisa de boa ou até espiritualidade para outras pessoas, e de repente você percebe que você não tem mais isso. Ninguém para lhe dar isso. Pelo contrário, muitas vezes isso acontece de nós tentarmos, por buscarmos, transmitirmos essa tranquilidade às pessoas ao redor. Mas a verdade é que a espiritualidade parece minar o tempo inteiro, por motivos que nós não sabemos quais, essa zona de conforto que a gente tem. A pergunta também que eu vou fazer para você, tem essa enquete aqui. Observe o que você falou. Você sente na sua vida que quem está ao seu lado, estabilidade emocional e financeira? Tem 73% não, 27% sim. Eu vou fazer uma pergunta parecida, só que invertida. Você transmite para quem está ao seu lado estabilidade emocional e financeira? Porque a gente está buscando isso. A pergunta é, você já se tornou aquilo que você está buscando? Você já vibrou na energia que você está buscando? Porque é isso que eu aprendi, velho. Que eu estava em busca de uma paz dentro de mim mesmo. Isso define já o vídeo todo, já podia parar aqui. Mas eu vou continuar. Quando eu entrava pro meu pai, falava, nossa, que saudade da época em que eu, sei lá, entrava em casa e tava ali. Eles, a família, a base, tudo, né? Aí, de repente, eu cresci. Tudo aconteceu, mas separou, tal e tal. Fui pra lá, fui pra cá, morei em Recife, morei em Salvador, agora tô em São Paulo. E eu não tô reclamando de nada. Eu estou falando de que estou o tempo inteiro em busca de uma base. E essa base, ela é confundida pela base financeira, que está contida na questão da estabilidade espiritual. Porque você está num lugar onde, se você não tiver minimamente uma segurança, para onde você vai pagar seu aluguel mês que vem, você não tem nem como meditar direito. Você vai ficar agoniado, tá vendo que alguém vai despejar você, que alguém vai cortar a sua luz, o que eu vou comer. Você não tem como você meditar sem estabilidade mínima. Então faz parte, e não esqueça disso. Por isso que quando alguém tem um pai, uma mãe, que tem umas costas quentes, que tem a força, e que não se preocupa, ela entra nas aparentes sensação de tranquilidade. Essa zona de conforto, ela muitas vezes atrofia a gente. Que você tem uma certa tranquilidade emocional e financeira, muita gente nasce nessa situação, só que mais cedo ou mais tarde a vida cobra, porque essas pessoas elas retornam muito espiritualmente a um pai, alguém, ou alguma coisa acontece que você não vai ter exatamente aquilo. E como você não sozinho adquiriu esta estabilidade e paz,
Eu não estou falando de dinheiro só, não, tá? Tem gente que tem dinheiro e está sem paz, está sem estabilidade, está agoniado. Estou falando de força espiritual. Força. De você ser forte a ponto de transmitir isso para as pessoas que estão aí. Quem está perto de você sente tranquilidade. É isso que eu tenho tentado fazer cada dia mais aqui. Sabe que aquela pessoa nunca vai embora. Sabe que aquela pessoa, quando chegar lá, não vai transformar-se no dia seguinte. Tipo, hoje eu tô aqui bem, amanhã eu não sei se eu tô mais. Até briga. Não tô falando de discussão, não. Mas elas têm um mínimo de estabilidade, que é o seguinte: tô contigo para sempre. Sou seu parceiro para sempre. Você conta comigo. Essa é uma sensação que raras criaturas conseguem transmitir uma para as outras, velho. Tô mentindo. Existe uma instabilidade comportamental, onde você não consegue conviver com algumas pessoas, às vezes nós mesmos, não consegue. E você não consegue encontrar paz porque essa pessoa não lhe transmite nem uma coisa nem outra. Uma pessoa que transmite paz, falando verdadeiramente aqui, é uma mistura de coisas. Ela está do seu lado, você pode contar com ela para o que ela tem de melhor, inclusive financeiramente. Pense comigo o seguinte: não tem como você estar com uma pessoa no meio de uma luta, você está morando dentro de uma floresta, alguém tem que pegar graveto, outro tem que pegar folha, outro tem que pegar água. Isso significa trabalhar nesse mundo. Então não tem. Todas as pessoas que moram na mesma casa, se não estão ou estudando ou se dedicando a ajudar, elas não estão transmitindo estabilidade para o ambiente. Porque uma coisa é você falar, não, essa pessoa não pode ainda, mas ela está se dedicando. Mas poder, e claro, nós vemos no umbral, velho. É aí que entram os problemas. Estou falando isso porque nós espiritualistas, eu, você, nós precisamos nos esforçar, obviamente sem perfeição, para conseguir levar as pessoas a essa tranquilidade que a gente não tem, velho. A pessoa tem que sentir força espiritual, tranquilidade, a gente tem que tentar chegar nesse nível, que é isso que a gente está buscando. Você não tá, quando você está buscando fazer um concurso, você não está buscando dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Você está buscando um lugar, porque o dinheiro leva você a ter um lugar para morar. E às vezes um lugar legal, com as plantinhas. Leva você a ter que cuidar de comer para o seu cachorro. Então é uma estabilidade, mas ela não é suficiente para levar a paz. Então é disso que eu estou falando. Enquanto eu era criança inocente, eu tinha nenhuma preocupação financeira, até aí tudo bem, a gente se vira. Mas também não tinha preocupação emocional. Pelo menos aparentemente, parecia que todo mundo estava ali para resolver as coisas que eu precisava. De repente eu despertei. Aí eu via as situações que eu não conseguia ver. Eu comecei a ver que o mundo não era tão florido como o parquinho de diversão. E eu comecei a ver instabilidade por todos os lados que eu passava. E aí começa uma briga desesperada, que é uma concorrência por estabilidade, são através de concurso, prova, tudo. Tudo no mundo parece todo mundo desesperado atrás de paz. E não funciona assim porque cada um só vive para si mesmo. E essa falsa ilusão que a busca pelo dinheiro dá em relação à paz. Pode esquecer, velho. Nunca viva só pelo dinheiro. O dinheiro tem que existir. Ele é consequência. Ele tem que estar com você. Mas se você viver pelo dinheiro, você vai chegar nele e vai falar, e daí? Não vai ter paz. Vai conseguir existir numa instabilidade impressionante. Aí o que vai acontecer? Não estando completo, haverá uma busca desesperada por um completismo, seja alguém tal, e é uma análise, porque vai ser uma sensação de solidão, de incompletude, tentando achar alguma coisa que feche, e não fecha. Aí você acaba levando mais problema ainda, porque nessa sensação você está vibrando nessa energia. Algumas pessoas chegam ao encontro de uma pessoa legal, mas tem que vibrar numa energia para que isso não aconteça.